Olá, a Opinião Livre abre espaço para a arte. A figura e o corpo humano são os protagonistas de uma obra intensa que mexe com as emoções. Vamos conversar com o artista plástico Cláudio Canato, um apaixonado pelas expressões humanas. Muito obrigada, Canato, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, né? Bom, utilizando temas que permeiam aspectos sociais e simbólicos, chama a atenção as nuances humanas expostas das mais variadas expressões de suas telas. Uma arte que nos remete aos grandes gênios da pintura. Olha, é um prazer mostrar aqui tudo que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive no ateliê do Canato, onde a gente percebe, Canato, que a estética barroca e renascentista tem uma grande influência nas suas obras, né? Nós vamos mostrar um pouquinho enquanto a gente vai conversando. Esses, para mim, são os dois grandes momentos, assim, é onde eu vou buscar todas as minhas lições, as minhas inspirações. O barroco, acho que é um momento da luz, da iluminação, né? Tanto na figura de Caravaggio como de Rembrandt, são os papas da luz. São suas grandes influências, né, Canato? Sim, acho que eu considero amigos, assim, na verdade, porque de tanto conviver, né, com eles nos livros e diariamente ali estudando, já são íntimos, enfim, é muito gostoso essa relação. E eu aprendi, o que eu aprendi sou autodidata, eu aprendi com eles, na verdade. E com os mestres do Renascimento, porque são nessas praias que eu circulo, né? O Renascimento para mim também não só para mim, enfim, mas é o grande momento da arte, né? Então eu falo dos grandes mestres, né? Dos grandes eu tiro minhas lições dali, né? Eu acho que eu tenho tudo para aprender lá. Eles fizeram tudo de tudo da melhor maneira, né? Mas aí você coloca o seu olhar, né? Claro, né? Eu absorvo a lição, aprendo a lição e aplico hoje em dia, né? Atualizo essa coisa. E da minha forma, da minha maneira, com o meu olhar, com o meu traço, e no meu tempo, né? O meu olhar tá atento o tempo inteiro. Quando eu saio na rua, eu estou olhando o mundo de hoje, né? Mas eu pinto com... Mas com a escola... Eu pinto com aquela técnica que eu... Não vou falar que eu resgatei, mas que eu aprendi a duras penas, porque foi um método empírico meu, de tentativa e erro, porque eu não tive um professor. Você é autodidata. Eu sou autodidata, então eu aprendi lendo e vendo. Então as oportunidades que eu tive de estar lá em museus e ver as obras de perto, para mim foram essenciais, porque foi dessa leitura do quadro que eu tive que tirar as minhas lições, né, de imaginar como esse quadro foi feito. Olha. Eu acho que foi feito dessa forma. Então, Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. E algumas coisas deram certo, outras não. Olha, eu acho que deram muito certo, viu? Vamos mostrar. Tem um painel da Divina Comédia, que eu queria que você falasse sobre ele. Vamos mostrar. Olha só que beleza a arte do Canato. Aí dá até para a gente perceber o tamanho, né? Você aí... Isso aí dá para ter noção um pouquinho da dimensão. São quase 30 metros quadrados, eu pintei 80 metros quadrados de Divina Comédia. Tem alguns especialistas aí que dizem ser a maior do mundo em área. Olha! Né? Eu espero que sim, né? Foi um empenho muito grande. Primeiro porque a Divina Comédia é um tema denso e que levou anos sendo estudado por mim. Ali eu mergulhei na obra de Dante, e li, eu tenho não sei quantas versões em casa, traduções diferentes, enfim, e tive que mergulhar de fato para entender porque meu processo artístico é assim, eu entro na história, nos temas, me aprofundo neles e nessa hora as imagens começam a ficar claras na minha cabeça, né? Elas começam a aparecer e eu começo a colocá-las no papel. E daí vou selecionando o que eu acho que é melhor e tal, e aos poucos o mural ele vai tomando forma, vai tomando corpo, né? E de repente ele está ali na minha frente. Mas quanto tempo você demora para fazer um mural como esse?
Cerca de 1 ano, um pouco mais até. Esse trabalho da Divina Comédia me levou 5 anos. Uhum. Eu pintei 80 metros quadrados, né? Um trabalho intenso, não sei quantos personagens, eu nunca contei, né? Um dia eu talvez tenha que voltar lá para contar. Mas é um trabalho que me deu muito prazer, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Quando você diz, eu mostrei para vocês terem uma ideia do trabalho dele, e a gente vai continuar mostrando, mas quando você diz que você é autodidata, quer dizer, como que você chegou nesse ponto? Porque não é fácil, você usar modelo, alguém... modelo. Como que você aprendeu? É engraçado, Silvia, porque na verdade eu tinha 19 anos, quando eu, por um impulso, era estagiário na então Secretaria de Estado da Cultura aqui de São Paulo, e por um simples impulso mesmo, me pediram para botar um quadro numa parede, um quadro meu, e eu pedi a parede, em vez de pintar o quadro, eu pedi, me dá a parede, eu pinto a parede, né? Essa parede, infelizmente, não existe mais, foi apagada. Mas foi meu primeiro mural, né? E foi uma experiência sem volta, né? Porque ali eu descobri que eu era um pintor de grandes dimensões, que era aquilo que eu gostava de fazer. Um pintor de grandes dimensões não é um pintor só de quadro. E um mural não é um quadro grande, né? Ele é diferente. O mural não é só ampliar um quadro para uma dimensão grande. O mural tem toda uma narrativa, né? O mural tem um começo, um meio e um fim. Ele conta uma história. Como é a Divina Comédia. Como a Divina Comédia. Se pegar, por exemplo, uma coisa mais recente, muralística, assim, são os mexicanos, né? Eu estudei bastante isso depois, né? No meu começo de carreira ali, que eu tive um professor que me mandou estudar os Siqueiros, né? O Rivera e tal. Daí eu fui me aprofundar um pouquinho, mas eu já tinha pintado esse primeiro painel, né? E descobri que eu tinha uma influência da obra dos mexicanos sem nunca ter ido para o México, né? A gente tinha coisas parecidas, a gente pensava de forma parecida, né? Na dimensão, isso que eu digo, né? Eu colocava minhas figuras de uma forma muito parecida com o Siqueiros, por exemplo, e que é um cara que eu gosto muito. E como eu te falo, é um caminho sem volta, porque desde esse primeiro painel e até hoje eu continuo caçando paredes por todo lugar que eu vou, né? Eu não consigo ver uma parede em branco que eu quero pintar. E a Divina Comédia não foi diferente, é uma chance incrível para um pintor, né? Esse painel que a gente mostrou é o que a gente tem da Divina Comédia ou tem mais? Tem mais, né? Acho que tem outras fotos. Colocando outras fotos, aí tudo é Divina Comédia. Isso é um detalhe do inferno, um detalhe dos gigantes, né? E o inferno é o quê para você? O que é o inferno? Esse é o seu inferno ou é o inferno? Não, eu acho que esse é o inferno de Dante, né? Eu não sei o quanto eu acredito nesse inferno, eu acho que não acredito nele. Mas você retrata fiel a Dante. A Dante, porque é muito rico, né? Dante parece que esteve lá, visitou os lugares de tanto detalhe que ele descreve. Eu acho que tem até outra, eu acho um pouco assustadora, assim, quando você olha, quer dizer, deve ser assim. Era a forma como eles interpretavam naquela época. O Dante ele presta um serviço, assim, ele é a igreja, eu acho, né? Ele coloca... Você sabe que em determinado momento a Divina Comédia ela serviu como quinto evangelho, né? Porque, por exemplo, a igreja ela falava um pouco de purgatório, mas foi Dante quem localizou no espaço. As pessoas não tinham essa imagem. Não tinha noção. E o Dante ele descreve o purgatório e localiza. Olha, fica no hemisfério sul. Então, mas ele imagina, ele né? Imagina. Assim como você é parecido nisso. Não, mas eu tenho ele lá para ler, né? A obra dele é bem maior que a minha. Nossa, não dá para comparar, né? O Dante é o Dante, né? E quando você fala... Essa daí acabou, né? Da Divina Comédia, tem mais? Acho que eu acho que eu trouxe cenas dos 3 momentos. Assim. Esse é, embora seja paraíso terrestre, tem 2 paraísos na Divina Comédia, o terrestre e o celeste. Esse é o terrestre, que é o topo do purgatório. Aqui embaixo se vê um grifo, a figura de um grifo,
e puxando esse carro que traz a Beatriz, né? Aí, na verdade, é uma alegoria super bonita. Se vê ele ali recebendo as virtudes, ele acabou de subir o purgatório, então ele se livra de todos os pecados, esse é o sentido da viagem, e encontra Beatriz, que é a doadora de beatitude, né, de pureza. Então ele é um reencontro com a pureza dele, né? Então, na verdade, eu me livro dos pecados para me tornar puro novamente, e uma vez puro, virtuoso, eu posso entrar no céu. O sentido da história. E daí tem um painel inteiro sobre o paraíso, que é a continuação da viagem. Tem ainda aí? Acho que a próxima foto talvez vai dar para ver. Não deu para a gente mostrar... Essa daí, ó. E aí é o centro do paraíso celeste, né? São 10 planetas. Na verdade, são 10 círculos, são 7 planetas. Esse daí é o Sol. Eu fiz, no meu painel, eu fiz o próprio Cristo coincidir com o Sol, né? Mas em cada planeta, Dante vai conversando com figuras a respeito, principalmente de justiça divina, em contraponto com a justiça terrena. Tem mais alguma? Acho que sim. Essa é a última. Essa é a última? Aí a rosa é o céu dos bem-aventurados, enfim, ele encontra com Nossa Senhora. O último guia dele, São Bernardo de Claraval, ele intercede junto a Nossa Senhora para que ela aumente a visão de Dante, para que ele possa ver Deus. E essa viagem você fez junto com ele? Porque você estudou mais de uma bastante, vez, né? Eu tive que ler a Divina Comédia e tenho várias como se diz, traduções diferentes, né? E acho que na segunda leitura eu entendi do que se estava, assim, consegui ver com clareza, imaginar com clareza as cenas. Falando em imaginar com clareza, coloca o Don Quixote. Don Quixote, ninguém sabia como é que era Don Quixote. Don Quixote, isso aí é o seu Don Quixote, é isso? Meu Don Quixote. Don Quixote é agora eu estou mergulhado na obra de Cervantes, já faz um tempo. Fiz agora, recentemente, o retrato do Cervantes. O retrato do Cervantes não existe um retrato oficial de Cervantes, né? E eu acabei de fazer a minha versão, assim como esse Quixote aí, esse Don Quixote. Então, mas como que você imaginou ele? Imaginei lendo e... Com a descrição do personagem, sim. Quer dizer, ele é assim, o jeito dele, você imaginou esse Don Quixote? É um exercício diário, assim, meu, eu fecho o olho e imagino o personagem e ele me põe ali no papel com facilidade. Hoje em dia com mais facilidade, né? Antigamente... eu lembro assim, quando pequeno, eu não conseguia, respondendo a tua pergunta anterior ali, que eu não conseguia reproduzir em desenho, digo, o real, mas era o que eu queria. Então, logo que eu ganhei meu primeiro livro, que eu vi Michelangelo pela primeira vez, eu falei, uau, é isso que eu quero. E não tinha quem me ensinasse. Mesmo na faculdade, que eu tive um grande professor, esse professor falou, eu não tenho como te ensinar isso. Né? Mas aprendeu e aprendeu bem. Eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto conversando com o artista plástico Cláudio Canato. Um instante só, até já. Faz lembrar, faz animar, voar mais alto e viajar. Fechar os olhos e sonhar que quem amamos com a gente pra sempre vai ficar. Faz pensar o quanto é bom se entregar, se abrigar e ter no time sempre alguém pra toda barra segurar. Mas se um dia o vento levar a esperança pra outro lugar,
Nossa Opinião Livre está de volta, conversando com o artista plástico Cláudio Canato, um apaixonado pelas expressões humanas, que coloca, né, a figura humana nas suas obras. E as 7 obras da Misericórdia, você fez uma releitura, é isso? Conta um pouquinho. Eu retomei um tema de Caravaggio, né? Caravaggio pintou... As 7 obras são 7 obras de caridade, né? Dá pão a quem tem fome, água a quem tem sede, agasalho a quem tem frio, dá abrigo, acolher os peregrinos, visitar os enfermos, os presos encarcerados e velar os mortos. Uhum. Enfim, Caravaggio pintou exatamente isso de forma brilhante, na verdade, com pouquíssimos personagens, né? Um quadro que acho que está em Nápoles, hein? Eu retomei isso e fiz um grande painel. Esse painel tem quase 4 metros por 2 e tal, mas com a diferença de que eu não pintei ninguém ajudando ninguém, né? Eu pintei as pessoas passando fome, passando frio, meus presos, na verdade, no lugar dos presos encarcerados, eu pintei todos os vícios, né? O lado direito ali da tela se vê um pouquinho de cada vício. E o centro da tela, que é muito forte, é o morto, né? O cadáver do quadro é uma menina. Né? E está Nossa Senhora. É uma Pietà, na verdade. Né? E Nossa Senhora cuidando de todos, esses anjos, esses nus aí cuidando de todos. Esse quadro é um quadro importante, é um quadro que pôs fim a uma série social. É um quadro de muita religiosidade, né? Que me interessa muito, mas nesse contexto aí, ele pôs fim a uma série que tinha um olhar voltado para o nosso povo, para problemas do nosso povo. Eu fui a campo mesmo, em vários lugares, né? Tem gente aí que eu retratei, gente da favela que eu fui lá conhecer, e tive contato com realidades muito diferentes da minha, né? E que me incomodam profundamente. E eu tinha vontade de mudar tudo, sabe? E a gente às vezes se sente de mãos atadas. A minha forma de mudar, de ajudar, era levantar o problema, entendeu? Era mostrar o problema, né? E você colocou esses personagens... Então eu falei, eu vou pintar um maior painel que eu puder, porque essa série mexeu muito comigo. É muito forte, né? Até olhar é forte. E eu quis pôr fim, eu falei, vou pintar esse painel e pronto, né? E eu acho que ele ainda não foi para o lugar dele. Né? Ah, é? Onde que é o lugar dele? Eu imagino que todo quadro tem sua parede, né? Você imagina isso? Eu acho. Espero que seja uma grande parede, né? Porque ele foi um quadro pintado assim, de uma forma tão sincera, né? E eu acho que é um dos quadros mais fortes que eu já fiz. E ele me rendeu o maior prêmio que eu tenho, que foi eu ganhei o Salão Paulista de Belas Artes com ele, né? Olha que maravilha! Foi super legal. Quer dizer, tem todo um aspecto social e religioso, né? Sim. Tem a Madonna, né? Que você retrata. Esse aspecto religioso, Madalena, Madalena que eu fiz. Esse aspecto religioso, você está dentro, você participa ou você está retratando apenas o momento? Não, eu trago dentro de mim essa religiosidade, né? Eu sou religioso, eu acredito muito em Deus, enfim. Gosto muito de toda essa simbologia, de toda essa mística. E hoje estou realizando um trabalho muito importante, estou pintando um batistério na Paróquia Assunção, né? Recebi ali uma parede que é um retângulo áureo, depois a gente pode até conversar sobre proporção áurea, enfim, né? Infelizmente não vou poder mostrar a foto. Porque ele está pintando uma igreja, né? Mas essa religiosidade eu trago em vários outros trabalhos, né? Ela é presente no meu trabalho, né? E mesmo as 7 obras é um exemplo importante, porque Sim. é uma série social, Sim. mas que está lá Nossa Senhora, porque é o que eu acredito, ela está velando por todos, né? E você vê que ela tem coisas sutis, né? O manto dela encosta na perna da menina, né? Assim como o anjo ali puxa o manto dela para cobrir o senhor ali que está com frio, né? Isso é muito... inclusive a gente estava mostrando, né, a Madalena, e tem uma imagem também só da Nossa Senhora, que é bonita, da Madonna, né?
a gente percebe que você trabalha muito com a sombra, né? Isso vem do meu estudo do barroco, né? Você traz o barroco para o atual, é isso? É uma tentativa, né? Essa luz aí representa Cristo, evidente, a luz dessa vela. É uma luz mentirosa, na verdade. Eu tenho uma vela só, mas é uma luz que eu lembro que eu usei a Camila, minha mulher. Não é o retrato dela, mas enfim, eu usei cá para fazer a leitura da luz, e eu lembro que eu usei 8 velas para ter essa intensidade de luz, né? E só para gente fechar no sentido do que você falou de proporção áurea, quando você fala que existe a simbologia dentro da sua obra, só para explicar como que é isso? Eu uso muito proporção, e a proporção áurea está presente em todos os meus trabalhos desde o começo, né? É uma coisa que me encantou lá atrás, e eu procuro ainda desvendar os mistérios dela, né? Mas é uma coisa muito harmônica, né? Quando você coloca, por exemplo, no trabalho de Hércules, você precisou dela? Sim, nos murais, em todo o meu trabalho. É uma estrutura matemática, geométrica, que está por trás. Tem um material extenso na internet, tem muita literatura sobre. Porque é tudo tão perfeitinho na internet. E a gente vai descobrir que é uma matemática que está por trás de tudo, né? No mundo, né? No universo, nas plantas, nos animais, na gente, no corpo humano. Então, e os artistas, não só eu, vários artistas usaram a proporção na tentativa de fazer algo perfeito, algo mais bonito. Você diz, por exemplo, vamos mostrar só uma figura do trabalho de Hércules, para entender. Você diz a proporção no sentido As minhas figuras, por exemplo, as figuras, elas são proporcionais, elas têm a proporção áurea porque elas têm 8 cabeças, o corpo tem 8 cabeças em altura. Né? Então, isso já é proporcional, mas dentro disso são quadrados, e eu acho as diagonais e traço toda uma série de linhas, que eu chamo de linhas mestras, da tela, antes de começar, eu faço toda uma estrutura matemática que vai receber a construção dessa composição, o desenho em cima dessa estrutura. Então, primeiro você faz tudo calculadinho lá. Calculado. Por isso sai tudo tão perfeito. E depois isso desaparece. Né? Isso não interessa para as pessoas. Mas os artistas faziam isso? A grande maioria. A grande maioria. E eu uso intuitivamente, na verdade. Eu uso da forma que eu acho que tem que ser. Né? E eu sempre tento encaixar e tento achar uma linha dessas, porque me dá um sentido de harmonia muito grande. E me dá muita segurança. Olha o que ele acha. A medida do gênio de um artista está diretamente relacionado ao tempo que sua obra leva para ser entendida e aceita. Se um trabalho leva 50 anos para ser compreendido, o artista estava 50 anos à frente do seu tempo. Você acha que eles estavam 50 anos à frente do seu tempo? Eu acho que alguns estavam bem mais. Hein? Eu derrubei aqui, gente, eu quero mostrar. Alguns foram completamente incompreendidos, né? Ficaram esquecidos por 300 anos. Uau, né? Mas eu falei isso um dia, assim, eu acho que tem muito a ver. Tem artistas que... porque fala assim, nossa, depois que morreu, 50 anos depois que... Não são reconhecidos, né? Então já estava à frente do seu tempo. E a mensagem deles, a ficha vai cair muito tempo depois, né? Eu falo, uau, aquele cara tinha falado isso, né? Tinha pintado isso. Então acho que é uma medida na brincadeira, evidente, mas acho que é uma medida do gênio dele, né? Renato, mas você já é reconhecido agora, então não tem problema, né? Bom, aqui vamos falar de um lado querido, né? Um projeto que são livros. O que você acha, o Canato acha, é que a arte tem que estar o tempo todo, né? Mostrar para as crianças. Gente, olha que coisa mais linda essa coleção. Isso é um projeto meu, eu escrevi e ilustrei essa coleção de História da Arte para Criança. Pode tirando então, Leonardo. Aqui é o Aleijadinho. O Aleijadinho. Olha só que coisa linda. O Hokusai. Aqui. O Hokusai, né, que é o cara que inventou o mangá. Ok. Aqui. O Van Gogh. Tá. E o Dante Alighieri. E o Dante. Em cada uma dessas histórias, você conta a história deles. O que você colocou no livro? Na verdade, eu tenho um personagem
né? E esse menininho, ele via proporção áurea, né? O pai dele ensinava arte para ele, enfim, e ele perdeu o pai. E ele, na tentativa de correr atrás dessas histórias e tudo mais, ele via o número de ouro, a proporção áurea, ele descobriu um portal mágico através do qual ele viaja no tempo e ele consegue visitar os artistas que ele quer. Né? É você, né, visitando os artistas. Na verdade, eu uso a história da arte como pano de fundo para tratar de valores de vida. Ah. Né? Então, o que cada um ensinou. O menino chama Domênico, né? E o apelido dele é Dom. Ele sempre vai com um problema. E quando ele está com um artista, são coisas muito simples. Mas quando ele está com um artista, nessa hora ele leva sempre uma boa ideia para o artista. Nessa hora ele é o dom do artista, né? Por exemplo, ele chega lá e vai visitar o Leonardo, ele leva uma ideia para o Leonardo? Sim. Por exemplo? Ele resolve o problema do sorriso da Mona Lisa. Ai, gente, olha, ele vai lá visitar o Leonardo e ele fala assim, olha, eu tenho a chave para você. Ele faz a Mona Lisa sorrir, porque a Mona Lisa está mal-humorada. O Dom, o personagem dele, fala assim, a Mona Lisa tem que sorrir. Não é isso? E Leonardo, daí Leonardo resolve o problema de Leonardo. Leonardo, em contrapartida, dá um ensinamento de vida para ele, né? São esses valores que eu estou tratando nos livros, né? E é uma troca muito legal. Eu tirei do pedestal esses artistas, eu humanizei pra caramba todos eles, né? Conta a ideia. Que ideia que ele deu para o Dante? O Dante é uma história que eu gosto muito. Na verdade, os 3 cantos da Divina Comédia terminam com a palavra estrelas. E não se tem não se encontra uma explicação, o porquê que Dante usou a palavra estrelas. Então eu falei, meu menino, né, o Dom ele que vai dar ideia para o Dante. Então ele chega na vida de Dante, nessa hora que Dante está terminando o paraíso, de escrever o paraíso, mas ele, na verdade, nem acabou, nem o inferno, nem o purgatório ainda, porque ele não sabe como acabar. Então daí eles vão dar uma volta pela cidade, eles estão em Ravenna, no exílio de Dante, e daí o Dante vai mostrar para ele a Basílica de Ravenna, e vai mostrar algumas referências, aqui eu trouxe até para você ver, algumas referências aqui da Basílica de Ravenna. Ó. Olha aqui, que lindo, gente. Aqui tem um mosaico de Justiniano, são figuras que ele colocou na Divina Comédia, né? E uma hora, perto da Basílica, ele entra no mausoléu da Gala Platília e o teto é todo estrelado. Não, é maravilhoso. E daí o Dante explica para ele que a subida do purgatório, o sentido da viagem é a iluminação da alma, né? E o menino, do jeito simples, ele fala, iluminação, a gente se torna estrela, né? Nos tornamos estrelas. E o Dante, nessa hora cai a ficha do Dante e ele fala, sim, ela é minha estrela. Ai, maravilhoso. Eu vou terminar, você me deu a ideia, eu vou terminar os meus 3 cantos com a palavra estrela. Maravilhoso projeto, infelizmente a gente não tem mais tempo. A gente já colocou o serviço no ar, quem quiser conhecer a obra do Canato, muito obrigada. Que pena, tem que voltar uma outra vez para a gente mostrar tudo, não mostramos. Quando quiser. Faltou coisa aqui, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço. O nosso Opinião Livre fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.